Oi, turma, do livro Na Luz da Vitória, José Carlos de Luca. Nós vamos para o primeiro capítulo. O Evangelho é o remédio que nos cura a alma derrotada e a lição que nos promove na escola da vida. É a luz da vitória sobre nossa inércia espiritual de milênios. Isso é só uma mensagem antes do capítulo, né? No capítulo 1 mesmo, o nome é Deus te levantará. Em qualquer circunstância, pense em Deus, mesmo que hajas caído no mais profundo abismo. Crê no bem e espera por Deus, porque Deus te levantará. Emmanuel. Em qualquer circunstância, pense em Deus, mesmo que hajas caído no mais profundo abismo. Crê no bem e espera por Deus, porque Deus te levantará. Emmanuel. De novo. No auge de suas crises, pare um minuto para pensar em Deus. Não imagine um Deus distante, inacessível, indiferente ao que está ocorrendo em sua vida. Jesus nos apresentou Deus como um pai que tem amor por seus filhos. Por mais distante que você se sinta dele, por mais espinhoso que seja o seu problema, por mais culpa que você talvez carregue, pense que o pai o ampara neste exato momento e tem um plano para tirá-lo do abismo. Será preciso, porém, você se render, abrir mão do controle, não querer mais nadar contra a correnteza e deixar que a sabedoria divina o guie para os caminhos novos. É o que, com outras palavras, dizemos na oração do Pai Nosso. Senhor, seja feita a sua vontade. Você vai ter que dizer isso com total aceitação e entrega, como ensina Osho. O grande ensinamento é a rendição. Ceder teu controle e deixar que Todo-Poderoso te arrebate para onde quer que deseja levar-te. Não andes contra a corrente, deixa-te ir com o rio. Torna-te o rio e o rio está indo para o mar. Este é o grande ensinamento. Ao pensar com confiança e entrega neste Pai que o socorre nesse instante, você já começará a experimentar as primeiras melhoras. Sua atmosfera espiritual mudará para melhor, pois você está permitindo que a luz de Deus penetre os recessos de sua alma. Faça isso várias vezes ao dia. Creia no bem que o envolverá, mesmo que por hora você não enxergue uma solução. Não importa, isso não o deve atemorizar, porque você sabe que no fim do túnel, Deus tem uma luz guardada só para você, como esclarece Meimei. Deus tem estradas onde o mundo não tem mais caminhos. Essa crença, porém, será mera expectativa. A verdadeira crença é a observação das lições que você precisa aprender durante a travessia do seu deserto. É não adiar mais as mudanças que você sabe que precisa fazer. É ter coragem para enfrentar os ventos contrários. É sentir que, em meio a todas essas dificuldades, Deus está querendo fazer de você uma pessoa melhor. Entregue-se de corpo e alma. E esse projeto divino. Sim, Deus tem planos maravilhosos para você. A única fatalidade a qual você e todos nós estamos destinados é a felicidade. Os problemas de agora talvez lhe estejam embaçando a visão, mas eles são como a neblina que logo se dissipa quando surge a luz. O homem de fé enxerga o caminho em plena escuridão. Mesmo quando se perde na estrada, ele não para de andar, porque sabe que Deus está guiando seus passos. E, às vezes, encontrar um obstáculo intransponível pode ser a mão de Deus mudando o seu caminho para sair da floresta. Lembre-se, porém, de que a fé sem obras é morta, não serve para nada. Agora mesmo você pode começar o seu caminho de libertação do sofrimento. Aceite a sua realidade e faça dela o melhor que puder. Mas faça isso com Deus. Age em Deus, confie em Deus e Deus te levantará. Ultimamente eu ando lendo bastante texto falando de Deus. Desculpa. A gente custa a entender Deus, porque nós estamos muito longe, como espíritos que somos, errantes e ainda muito animalizados.
muito atrasados moralmente, parece que Deus assim está tão distante, né? Ainda estou naquela que Deus está no céu. Vocês não têm essa impressão? É difícil a gente sentir Deus dentro da gente como a gente deveria. Muitas das vezes a gente tem essa dúvida. A gente até fala, Deus está dentro de mim, eu sou filho de Deus, eu sou um pedaço de Deus, então Ele está comigo. Né? Quando a gente fala para alguém, vai com Deus, fica com Deus, dorme com Deus, que Deus esteja contigo. São palavras que reforçam, que tentam exercitar a nossa crença em Deus. Porque eu não sei quanto a vocês, mas para mim, ainda Deus é uma essência, é uma luz assim tão distante. Eu sei que Ele interfere na minha vida, eu acredito nisso. Eu sei, como eu já li o Gesualdo falando sobre Deus, né? Até tem um livrinho dele agora que mais pra frente a gente vai ler, que é todinho falando sobre Deus. A palestra que eu assisti, a última que eu assisti do Gesualdo, falando sobre como que a gente pode ter essa noção de Deus, né? Como se o nosso corpo fosse o planeta Terra em relação ao espírito que nos movimenta. Deus seria o espírito que movimenta o planeta, ou os planetas, ou o universo, enfim. Ele é tão grandioso, é um ser assim extraordinário que não dá para limitar através de uma descrição. O mais que a gente tem é no livro dos Espíritos falando que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, justo, bom, verdadeiro. Mas nós não temos algo palpável para descrever a figura, o ser Deus. Nós sabemos das suas obras, mar, montanha, constelação, universo, como eu falei, as obras de Deus sim, mas Ele, como que Ele é? Por que é Ele, não é ela, né? Então, assim, nós temos uma série de dúvidas que quando Allan Kardec pergunta um pouco mais a espiritualidade sobre Deus, os espíritos dão aquela chamada no Allan Kardec e falam assim, escuta aqui, você consegue entender bem você, seu corpo, o funcionamento dele, todos os seus órgãos, suas células, você entende de bactéria, você vê o vírus visivelmente sem usar nenhum tipo de aparelho para isso, os vírus você consegue determinar quais existem, as diferenças de um e de outro. Então, o átomo, a menor partícula que vem depois do átomo, que o átomo já não é mais a menor partícula, você consegue entender toda a ciência, você consegue entender tudo aquilo que está aí, nas suas vistas. Aí o Allan Kardec fala, não. Aí ele fala, então, se você não consegue entender aquilo que você vê, que é palpável na tua mão, nos seus olhos, através de instrumentos ou não, como é que você quer saber mais de algo que é tão grandioso, que a sua incapacidade moral ainda não permite saber? E foi essa resposta que me acalmou e que me deixou saciada de saber que Deus é o meu Pai, que Ele é o seu Pai, que Ele sabe de tudo, que Ele permite o que é bom para nós, mesmo quando parece ser algo ruim, uma doença, uma comorbidade, uma perda, seja material, seja uma perda familiar, alguém que você ama. Ainda que aparentemente as coisas sejam ruins, Deus está sabendo dessas coisas. E Ele está permitindo porque Ele tem algo melhor para dar depois. Para nos consolar, para nos fortificar, para nos motivar. Quando eu recebi a notícia da doença, da poliomielite, eu estava na ativa, eu estava trabalhando. E eu sempre tive meus alunos como se fosse parte da minha família. Meus alunos eram crianças, mas crianças que me davam alegria todo dia. Que às vezes também eu tinha que dar bronca, como toda criança é levada, também eles levavam bronca. Mas que grande parte dos dias eles me
traziam muita alegria. Entrava ano, saía ano, entrava aluno novo, saía aluno, mas os meus alunos sempre foram o motivo, a razão de eu levantar de manhã e servir, e ser útil, além do meu filho, claro. Quando eu aposentei, eu falei, e agora? Eu não vou ter mais as minhas crianças, e eu estou com comorbidade, eu não posso sair, eu não posso andar por aí afora, eu vou ficar inútil, vou ficar trancada dentro de casa. Esse problema todo parece que não tem solução, parece que é ruim, né? Aí vem Deus, através da boca, da fala de um amigo. Eu sempre mandava mensagenzinhas no WhatsApp para os meus amigos. Ele falou assim, por que você não passa a fazer uns vídeos sobre essas mensagens? E você vai alcançar mais pessoas e ajudar outras pessoas. Então, não foi acaso, não foi à toa, e eu passei, através da minha diversidade, através da minha dificuldade, a achar a saída de uma forma inteligente, onde não só eu estou ajudando pessoas, e de fato eu fico feliz com isso, porque tem pessoas que escrevem, né, dão um retorno falando que as mensagens estão sendo providentes, que está ajudando, né, mas principalmente a fortificar o meu próprio caminho, as minhas escolhas, a forma que eu preciso melhorar, tirando de mim alguns vícios, amenizando algumas dores. Então, aquilo que aparentemente era ruim, que era aposentadoria e ficar trancada dentro de casa, o ficar trancada dentro de casa me trouxe até o vídeo, que me leva a pessoas e que traz para mim conhecimento. Ou seja, aquilo que é ruim não é ruim. Teve a mãozinha de Deus aí contornando tudo isso ou não? Tem. Então, Deus, quando você ora com fervor, com vontade, mesmo que você ainda não acredite totalmente, porque a tua moral é pequena para isso, mas a partir do momento que você fala, Senhor, me ajuda. Eu não quero ficar travada numa cama, eu não quero ficar inútil, eu quero ter autonomia para fazer minhas coisas. Me ajuda, Senhor. Me ajuda com aquela pessoa difícil, me ajuda com aquela situação financeira. Quando você realmente pede com fervor, por mais que você não acredite totalmente em Deus, por mais que você ainda tenha dúvidas sobre Ele, e é normal ter, Ele existe. A prova são as suas obras. Então, pelo fato dele existir, não queira descrever. Apenas sinta isso. É tão confortante saber que tem alguém que está te olhando o tempo todo e que ele pode te ajudar quando você apela através de uma oração, através de uma fala, um papo reto. Senhor, estou precisando disso, preciso da sua intervenção. Se isso não é para o meu bem, que dê um jeito. Se é para o meu bem, que eu aceite, que eu transforme, que eu melhore. É importante a gente acreditar nesse Pai Todo-Poderoso, de uma forma ou de outra. Mas não fique perdendo tempo em tentar descrevê-lo. Não fique perdendo tempo comparando ele. Não precisa comparar, aceita. Não tem aquela frase que fala assim, aceita que dói menos? É por aí. Ele existe. E ele dá condições para a gente, nas quedas, se levantar. E quando a gente está levantadinho, a gente caminhar. Ele dá essas condições. Deus é maravilhoso. Então aqui fica para a gente, né, como ele falou lá na descrição, na abertura do livro, né, que o livro ele vai servir para um norte, para que a gente possa se motivar a viver melhor, a viver bem. O primeiro texto dele já diz tudo, né? Se você quer viver bem, se você quer se curar, se você quer superar alguma coisa, primeiro de tudo é Deus. Não tem outro caminho. Ele mandou Jesus aqui para ensinar o verdadeiro amor, que para se chegar até Deus a gente precisa desenvolver esse amor. Então nós tivemos o exemplo do Cristo como
como cortar caminhos, vai. Aprendendo o que Jesus ensinou, existe a possibilidade de cortar caminhos, da gente chegar mais rápido até Deus. O duro é que esse cortar caminho exige muito trabalho. Até para se ter fé exige muito trabalho. E muitos de nós, pela nossa arrogância, o nosso orgulho, a gente não quer ter trabalho. A gente quer que as coisas já venham prontas. Não vai vir pronta. Mas Deus pode te ajudar a tornar as coisas melhores. Através dos ensinamentos de Jesus, através dessa consoladora doutrina espírita, através dos bons hábitos, dos bons pensamentos, de você procurar se elevar através de coisas boas para ver, para ouvir, para fazer, procurar ser útil, trabalhar em prol do próximo, no tempo que você pode, da forma que te convém, mas sempre pensando no melhor. Isso é sintonizar em Deus, isso é manter Deus com você, porque Ele é tudo de bom. Então você também tem que ter coisas boas, já que é filho dele. Bota isso para fora. E aí a gente vai sentir um pouco mais esse Criador. Mesmo que a gente não veja. A gente vai sentir.